É isso. Voltamos. Pé na porta? Pé na porta. Para a felicidade. Como é que é aquele ditado que eu nunca sei? Geral da nação. Não, não é isso não, mas tudo bem. Era mais ou galera? menos isso. O podcast que você não sabia que queria, mas precisava. Que nem Ô, louco. Batman. Ô, louco. Gotham. Eu me chamo John, sou clínico de formação, professor de preventiva aqui na Medway e divido este podcast com... Joana, muito prazer, eu sou pediatra, médica pediatra, professora de pediatria aqui da Medway e uma das hosts também aqui desse podcast. Exatamente. Podemos Vamos introduzir? apresentar a nossa convidada? Por favor, faça as Melhor honras. do que isso, recebam nossa convidada de dermatologia. Se apresenta pra gente, Ana. É um Receba! prazer estar aqui com vocês. Eu sou Ana Luísa, eu sou médica dermatologista. Eu fiz a minha especialização na Santa Casa de São Paulo, bem como a faculdade. E foi um trajeto muito bacana, aprendi muito, criei muitos vínculos que levo para sempre. E vamos conversar sobre tudo isso hoje um pouquinho aqui. Animal, seja muito Bom bem-vinda. demais. Obrigada. Vamos lá. Me diz uma coisa, Ana. Dermatologia, como que foi essa escolha? O que que pesou? O que que vibrou aí pra você escolher isso como a tua principal escolha de carreira? Bom, eu fui uma criança que teve muita doença de pele. Eu tive Olha molusco, eu tive prurigo estrófilo, dermatite atópica, na adolescência eu tive acne. Então, desde muito cedo, eu acompanhava com pediatra e com dermatologista. Então, sempre tive esse contato, né, com a especialidade. Mas entrei na faculdade sem ter certeza do que eu ia fazer. E aí, pensei em fazer pediatria, pensei em fazer oftalmo, o caminho foi me levando, né? Então, a gente participava de liga acadêmica, até passar mesmo pela grade de dermatologia, que lá na Santa Casa foi no 4º ano. Aham. Hoje em dia, acho que mudou isso, é no 3º ano que eles têm. E foram assim, foi um mês muito intenso, de muito aprendizado e de muito contato. Então, Sim. mesmo na graduação, a gente teve muito contato ali com o paciente, com o caso clínico, dentro do departamento. E foi ali que eu decidi que eu queria fazer dermato. Olha só. Depois disso, né, a gente entrei na residência e foi tudo, Foi que foi foi. tudo caminhando. Não, super interessante que você teve essa oportunidade, né? Porque assim, a galera que tá ouvindo a gente, eu não sei de onde que a galera é, cada um num canto. Mas eu tive pouco contato com a dermata, era um meio que eletivo, não tive essa experiência de... E acho que pesou. Tadinho, cara. Pois é, eu também fico triste por causa da dermato, na realidade. Eu não entendi por que você me Eu zoou. tô zoando só. De graça, De graça, John. Só pra abrir o John podcast. voltou. Hoje é dia, que dia é hoje? 4 de janeiro, a gente tá É. gravando esse podcast já com alguma verdade. antecedência. E o John já tá me sacaneando. Obrigada, John. Eu também sinto saudade de você nas festas de fim de ano. Só pra dar uma aquecida, dar uma acelerada. Mas eu acho que esse contato na graduação fez muita diferença mesmo, porque a gente tinha uma grade muito completa. Então, a gente tinha as aulas teóricas, na sequência a gente tinha algumas aulas práticas, a gente pediu, quer dizer, né, os professores pediam para os pacientes subirem até o auditório onde a gente tinha aula e apresentavam os casos pra gente. Então, foi muito completo e muito rico nesse Pô, sentido, que né? legal. Super aprofundado, né? Tinha uma disposição muito grande dos Sim. chefes em fazer isso acontecer, aparentemente. Sim, sim. Legal. Bom demais. E aí me conta, Ana, você fez a pós lá na estágio. Aí eu queria te Isso. perguntar isso, porque no Rio de Janeiro é pós-graduação. Tá. E eu tenho toda essa confusão, porque aqui chama estágio. Um monte de gente pergunta pra mim no Instagram. E eu fico assim, gente, estágio, será que é a mesma coisa que pós? E eu queria entender como é que foi o programa, como é que é a organização em termos de quantidade de anos, o que é o programa de cada um dos anos dentro da Santa Casa. Na Santa Casa funciona da seguinte maneira, né? Então, são 2 vagas de residência Uhum. e 6 vagas de estágio, né? Que a gente chama de estágio, pós-graduação, especialização. Enfim, o processo seletivo da residência é junto com as demais áreas e o processo seletivo do estágio é um outro processo que é separado, numa outra data, com uma prova diferente, mais específica e voltada também para dermato e clínica médica. Perfeito. E então você tem essas duas A possibilidades. prova de dermato e clínica médica. É. Boa. Não cai pediatria preventiva. Até onde eu sei, que eu prestei em 2015, então Perfeito. era dermato e clínica médica. Perfeito. Eu acredito que ainda se tem- mantenha Seja dessa mesmo, forma. Tem Claro. muito peso, inclusive é uma prova que muita gente fala que é mais difícil porque a gente não tem tanta base, Sim. não tem prova antiga, não é um processo tão simples você conseguir material pra entender com o que cai. É. E muita gente pergunta isso pra gente, né? O pessoal, poxa, mas quero te dar dermato especificamente. Se assemelha até a um certo tipo de prova de título, né? É, Tipo, mais você- ou menos isso. A gente, Aham. quando eu prestei, eu estudei tudo pelo Sampaio, né? Que é um livro antigo, que hoje em dia tem o Sampainho, mas o Sampaio antigo é um livro de dermatologia bem antigo, Aham. que eu aluguei na biblioteca e fiquei ali, em cima dele, um mês, só estudando
para a prova do estágio. Legal. Então, eu prestei essa prova em fim de 2015, né? Comecei em 2016. A minha prova, por exemplo, foi dissertativa, mas logo no ano seguinte já foi teste. Tá. Então, hoje em dia Caraca. é teste. Aí teve Tá. ano que mesclou, hoje em dia, se eu não me engano, é só teste. Tá, perfeito. E aí, falando em termos de organização do estágio, né? De como é que são as rodadas. Você conta um pouquinho pra mim. A grande diferença, assim, é mais no R1. No R1, o residente, ele passa em alguns estágios que o especializando, ele não passa, né? Então, Aham. por exemplo, passa na enfermaria de clínica médica, o especializando não passa. Tá. Na enfermaria de pediatria, o especializando não passa. Carga horária é muito parecida. Sim. Ambas, tanto a especialização quanto a residência, vão passar na reumato, vão passar na endócrino, vão passar na dermatologia também, tem 2 meses de dermatologia. Na minha época, eu dei plantão noturno de clínica médica, então dei 30 plantões noturnos, o residente e o especializando davam plantão. Que delícia. Hoje em dia, Que bacana, hoje em dia pra nem o dermato, né, residente plantão. nem o especializando Ah, dão é? mais plantão, não. Ah, olha só. Eles passam um mês na horizontal, né? No pronto-socorro na horizontal, mas não tem mais o plantão noturno. Mas foi bom o plantão noturno, assim, eu não... Quer dizer, muito bom não é, mas assim, foi... Fácil falar depois que acabou, né? Mas a gente aprende, né? A gente Sim. aprende e a residência é isso. Você tem que saber se virar, você tem que saber resolver o problema da pessoa que está na sua frente, Total. né? Então, não era um problema dermatológico, nessa época não era, mas me fez crescer e me fez aprender muita coisa que se eu não tivesse passado por isso, não teria aprendido. Então, você rodou na endócrino, na cardio, etc. Não, cardio não. Endócrino, reumato, Perfeito. hemato, Ah. dermato... Acho que é isso. Como clínica? Tinha como clínica. Quando você começou a falar de endócrino, eu clínica. falando, gente, endócrino, dermato, É. que sub é essa que eu Pois não é. conheço, mas E não a era gente isso. rodava junto com os R1s da clínica, às vezes da neuro também, rodavam Entendi. nessas áreas, nesses estágios. Interessante. Não é? Porque tem muita interface, Tem né, muita de algumas interface. doenças Sim. com a dermatologia. Você vê, na endócrino tem bastante, acantose nigricans, na gente, reumatologia, né, tem muita doença que apresenta doença de pele, então Total. é importante. Legal. E no R2, né? No segundo ano de estágio e no terceiro, como é que Segundo fica ano essa... e terceiro ano, igual pra todo mundo. Tá. Só dentro da dermato, e aí dentro dos ambulatórios e do acesso cirúrgico, tudo dentro da dermato. E aí, o que são esses ambulatórios? Eu tô curiosa pra saber como é Ó, que é, assim. É assim. É dermato Gostei geral, dela. é enfermaria? Ó, atenção, viu? Presta Tá. atenção aqui. No R2, né, no segundo ano que a gente chama de Derma 1, a gente chama de Derma 1 e Derma 2 lá, né? Perfeito, Então tem aham. os Derma Zeros, que são os R1s, e depois o Derma 1 e o Derma 2. Falam dessa forma. Então, dentro do segundo ano, a gente fica basicamente na triagem da dermatologia, que recebe todos os casos que foram triados pela Santa Casa, então pelos outros ambulatórios de dentro da Santa Casa, e também pelo pronto-socorro infantil, pronto-socorro adulto, tudo vai chegando pra gente. Legal. Ficamos alguns meses ali, alguns meses na oncologia, junto com o R3. Olha A gente só. fica junto com a oncodermato, né? Então, vendo tumor de pele, fazendo esse segmento de paciente com CBC, melanoma, SEC. Legal. E num bloco cirúrgico também, a gente passa. Então, Aham. assim... A grande parte do ano a gente fica nessa triagem, que é a porta de entrada, então a gente vai vendo de tudo e vai direcionando para os outros ambulatórios do serviço. Uhum. E depois aí também tem essa parte cirúrgica, pequenos procedimentos também, a nossa tarde às vezes é voltada para isso. Então, Legal. dermatoses inestéticas, então doença de pele, verruga, acrocórdon, névoa que o paciente precisa tirar, fica o R2 e o R3 ali, resolvendo também. Que é o dia a dia do Acrocórdon. consultório. Que é o dia a dia do consultório, exato. John, Hum. fala aí o tratamento do acrocórdon rapidinho. Bom, a 2 gente minutos. pode fazer algumas coisas como shaving. Olha aí! Olha! Muito bom! Olha só o esculacho! Veio ali. É isso Eu que não aí! sei dermato mesmo. Dose, né? Dose. Caraca, missão. Eu vou ficar quieta a partir de agora. Já começou. Animal. É. Bom, E era aí- só pra zoar. Pode continuar. É que o acrocórdon dava nos pacientes com tumores produtores de IH. se eu não tô Sim, enganado. sim. Aí mais uma interface também com a com a endócrino, endócrino. né? Olha só, Paciente com realmente. sobrepeso também tem É uma coisa bastante. mais nossa, É sabe? uma coisa a mais aqui. Não, tudo bem, sem problema. Tá tranquilo, tô de boa aqui. E aí, bom, enfim, aí o R2 basicamente é esse, né? O trajeto. E o R3 a gente fica nos ambulatórios mais específicos. Legal. Então, fica no ambulatório de infantil, que a gente atende só criança. Então, muito caso de dermatite atópica,
Algumas doenças sindrômicas também, que acabam sendo direcionadas para lá. Molusco, enfim, doença de criança. Alguns casos de epidermólise bolhosa também, tem alguns casos mais graves que também são direcionados para lá, que a gente faz esse segmento. Bom, aí além da infantil, tem a medicina interna, que são casos de farmacodermia, algumas síndromes também, mas aí no adulto. Doenças reumatológicas também, então muito caso de lúpus, tudo isso. Esclerodermia. No ambulatório de cirurgia, a gente também fica 2 meses, às vezes até um pouquinho mais, dependendo da divisão do ano, operando. E aí, dentro da cirurgia, tem de tudo, né? Tem até nevos, então umas pintas pequenas que a gente tira, até melanoma, fazem retalho, fazem enxerto. Agora, estão fazendo cirurgia micrográfica de Mohs lá também. Começou agora recente. Complexa isso, né? Que isso é muito bom o serviço oferecer isso pro residente, né? Porque a gente tem que se atualizar em tudo. Total. Bom, a gente tem um ambulatório de albinismo, a gente tem um ambulatório de albinismo, Ambulatório específico de albinismo, né? Vão famílias de albinos lá para fazer esse segmento. Olha então a gente tem desde o albininho neném até o albino idoso, que a gente tem que fazer esse acompanhamento, né? Interessante. Vamos lá, são muitos ambulatórios. Tem a cosmiatria, a parte da cosmiatria, né? Que é a medicina estética. Boa, isso tem dentro da Santa Casa como... Parte da residência, parte do regular do estágio de vocês? Tem. Que a gente legal. passa um mês, acho que se eu não me engano é um mês dentro do R2 e um mês no R3. Um ambulatório de manhã, segundas-feiras. E a gente tem contato com laser, Laser tem lá, né? Eles têm uma plataforma de laser lá. Tem injetáveis, então botox, preenchimento, não é o que vai te preparar para a vida, né? Não é o foco, realmente não é o foco. Muita gente faz curso por fora ou aprende depois que sai, né? Mas existe isso lá dentro, né? Então a residência oferece isso. Nossa, né? Que interessante. Só para fazer um adendo para quem tá ouvindo a gente agora e não sabe que a gente tem um episódio anterior de dermato na Unicamp, Sim. A gente comentou sobre isso. Então, pessoal, a gente trouxe a pergunta da cosmiatria e a gente comentou isso da necessidade de outros cursos que são extremamente caros, né? Que a galera faz, principalmente na parte de cosmiatria. Então, para quem tá ouvindo a gente, quer muito fazer dermato, quer conhecer outros serviços, também dá uma olhada aqui no nosso feed, que foi um dos primeiros episódios, se não me engano, foi a primeira temporada. Foi. Já tem um bom tempo. Natália Suzuki. Muito bom. Bom, aí continuando, só porque Lógico, não terminamos ainda todos os ambulatórios. Por favor. Manda. Eu tô achando um deleite. Mas aí é mais dermatose tropical, micose superficial, micose profunda. A gente fica um tempo no laboratório de microbiologia ali dentro também. Vamos ver, acho que é isso basicamente, né? Legal. Tem estágio de dermatohistologia, Sim, tem estágio da patologia, que a gente acompanha o patologista, acompanha esse processo de ver as lâminas, laudar, e muitas vezes também a gente faz reuniões em conjunto com a patologia. Então, isso todo mês tem uma reunião que você prepara junto com o patologista para apresentar um caso, que muitas vezes é um desafio diagnóstico, e mostrar aí a evolução e para todo mundo chegar à conclusão junto, né? Você puxou esse ponto, me gerou curiosidade em termos de parte acadêmica. Como é que é essa questão de fomento, não só de pesquisa, mas de estudar mesmo a questão? Porque tinha sessão clínica, tinha aula, como é que é essa questão nessa? Todo dia. O R2 e o R3, todos os dias de manhã, a partir das 8 horas da manhã, das 8 às 8h40, 9 horas, tem uma reunião que é ministrada geralmente por um residente, ou um R2 ou um R3, mostrando casos, mostrando desfecho, mostrando tratamento. Legal. Também alguns casos diagnósticos mais difíceis, mais complicados, Bem desafios, né? Tem uma reunião a cada 2 meses, se eu não me engano, uma vez por mês, agora não tô lembrada, que juntam residentes e preceptores de outros serviços também para falar sobre casos. Então, às vezes, eles levam os pacientes lá, a gente vê o paciente, discute, né, com essa equipe toda, o que é bem bacana. Essa parte acadêmica é muito valorizada lá dentro, assim. A gente não dá um passo sem ter um chefe do nosso lado, entendeu? Então, isso é muito bom e muito rico, né? Porque você aprende ali com alguém do seu lado o tempo todo. Interessantíssimo, bem legal. Sabe que a minha percepção sobre a dermato mudou muito. Ela já era muito boa na faculdade, mas assim, brilhou muito na época da residência. A gente passa na clínica médica lá na Unicamp, junto com a dermato, em alguns ambulatórios de especialidades, e tem pacientes extremamente complexos no ambulatório, de tratamentos de 4ª linha já para hanseníase,
para psoríase com imunobiológicos e respostas nem sempre tão expressivas, de pegar assim, um paciente na enfermaria por uma lesão X de pele e chegar num diagnóstico que era a chave de todo o quebra-cabeça clínico. Então, assim, eu acho a dermato, assim, para mim é uma especialidade clínica extremamente valiosa e complexa de tratamento, assim, sabe? Múltiplos tumores epiteliais também, era mapeamento, tudo, eu achei incrível, assim. Uma vez eu tava no 6º ano e eu tava passando no estágio da pediatria, antes de começar a residência, e eu falei pro chefe que eu queria fazer dermato, e eu lembro que ele falou uma frase que ficou na minha cabeça, ele falou assim, então, problemas superficiais. Não tem nada de superficial nisso, né? Não tem nada de superficial. Às vezes você fecha um diagnóstico ali com uma lesãozinha mínima no dedo do pé do paciente, né? Então, e acho que esse é o ponto também de fazer residência. A gente está passando um momento agora que eu acho que a gente está vulgarizando um pouco a dermatologia, né? Então, as pessoas pensam que dermatologia é só estética, é só injetar, e não é. O dermatologista, ele tem que estar preparado para ver um paciente, examinar esse paciente sem roupa, na unha do pé até o fio de cabelo. Então é isso que você tem que focar na sua vida. Você tem que ver o paciente como a estética é um desdobramento daquilo tudo, né? É um ponto ali que orbita ao redor disso tudo, né? Então é cuidado, é todas as camadas e corpo inteiro. Eu acho que você falou algumas coisas interessantes aqui, até puxando, John, muito do que a gente vê nas entrevistas que a gente faz dentro do nosso curso prático, né, que é o CR Medway presencial. A gente faz algumas estações de entrevista com o pessoal. E a gente sempre pergunta, sempre tem gente querendo fazer dermato, né? Sempre é um pool grande de gente querendo fazer dermato. Sempre das top 3, top 5. Exato, sempre muito competida, né? Sempre com uma relação candidato-vaga altíssima. E a gente sempre pergunta, mas por que você quer fazer dermato? E tem gente que dá uma embolada. E aí você nota que é porque tá em voga, a galera gosta, a parte de cosmetria, acha que é fácil, rola, a gente já viu isso. E eu acho que você falou muita coisa muito interessante que poderia ser uma resposta, por exemplo, para quando você fosse confrontada nisso numa banca. Quando a galera te perguntar, mas por que você quer fazer dermato? Você acabou de trazer uma visão muito mais ampla do que muitas vezes o pessoal fala. Um bem comum que a galera fala, eu gosto desse negócio de bater o olho e saber o diagnóstico. Não é assim. Pois é. Então... Por isso que a gente tem que ter, eu brinco que a gente tem que ter um patologista para chamar de nosso ali, porque o patologista tem que estar do nosso lado sempre. Legal. Então, desmistificar um pouco essa visão que algumas pessoas têm da dermato, acho que também é um papel nosso. Quando você traz essa noção complexa e completa da dermatologia, eu acho incrível, né, que você fala que é de uma extremidade até a outra, você tem que conhecer, você tem que saber clínica. A gente já comentou aqui várias vezes da interface com a clínica, e eu acho que esse é o fascínio que a dermato exerce em tanta gente depois da residência. É difícil ver um dermato que, não gosta, abandona, eu pelo menos não conheço. Não sei, deve ter, claro que tem, sempre tem. Sim. Mas acho isso muito interessante, né? Trazer esses outros pontos de vista sobre a dermatologia. Eu acho que o mais importante é trazer uma visão que não soe imatura ou lateralizada, né? Então, quando você fala, não, eu bato o olho e sei diagnosticar. Pra você que é dermatologista, soa assim do tipo, não é assim que é a prática. A pessoa tá vindo com uma ideia superficial, literalmente superficial a respeito do que é a dermatologia e a atuação da dermatologia. Tem um outro tipo de aluno que isso vale pra você que vai prestar entrevista aí pra dermato, né? Que chega, eu gosto de dermatologia, mas só gosto da parte hospitalar, porque a parte de cosmética, sei que o pessoal entende muito pra parte de cosmética, mas eu quero hospitalar. Você não precisa menosprezar a parte de cosmiatria para poder aumentar a tua capacidade de gostar ou não da parte hospitalar, sabe? Até porque o teu entrevistador, ele pode ser o chefe da cosmiatria e aí acabou a entrevista. Você não vai saber. Pode rolar. É isso aí. Então, eu achei que você ia falar de outra, John. Achei que você ia falar, eu gosto do teórico prático. Que rola também. Deixa eu ouvir muito, muito. Isso, GO. Cirúrgico. É clínico cirúrgico. E aí a gente fala, mas tem 15 outras especialidades clínicas cirúrgicas. Então, são coisas que eu acho que são legais da gente começar a provocar a dúvida. A gente não tá aqui pra falar qual é a especialidade que você tem que seguir, se é dermato, se não é, mas são coisas que você tem que se provocar. Por que você gosta tanto? O que te motiva a fazer dermato, né? E acho que a Ana tá trazendo pontos muito interessantes até o final do podcast, que a gente vai ter outros pontos, mas sobre futuro, sobre uma visão mais madura do que a dermatologia. Até você for pro 19. Até porque, assim, dentro desse viés do a cosmiatria não é pra mim, eu não gosto da cosmiatria,
você vai precisar da cosmiatria, porque certamente vai chegar um paciente, se você for fazer a medicina hospitalar, a dermatologia hospitalar, vai vir um paciente com uma lesão de pele extensa, que vai ficar com uma cicatriz, e depois como é que eu cuido dessa cicatriz? Total. Você tem que saber quais são os seus caminhos ali, quais são as possibilidades, quais lasers, qual peeling, qual tipo de infiltração, o que você pode fazer para cuidar de algo que, né, mais grave, assim, também. Mas, Ana, quando a gente olha genuinamente, a pessoa quer fazer cosmiatria dentro da dermato, ela só não quer, rola muito. ela só não quer que pegue mal durante a entrevista, entendeu? Entendi. Isso é um tiro no pé, sabe? Então... Rola muito. E acha que tá na obrigação de falar e se queimar de alguma forma, você fala, mas pra que você tá fazendo isso? Né? Mas enfim. A gente tava falando... Pode perguntar. Posso? Pode. Pergunta, assim, você mencionou vários estágios, alguns mais genéricos, alguns mais específicos. Queria saber, pela tua opinião, pela tua vivência, o que você considerou estágios, assim, que te fez brilhar o olho, né? E quais que você falou, se fosse para voltar hoje, talvez esse aí eu não voltaria. Gente, eu esqueci de mencionar um dos estágios que eu mais gostei, que foi o da psoríase. Gente, legal. eu adorava, porque a gente via tanta melhora, e lá a gente tinha essa possibilidade de acompanhar paciente usando imunobiológico. Então, assim, muito paciente que já tinha feito tratamento top, já tinha feito fototerapia. Fototerapia também é um estágio muito bacana da Santa. Legal. Bem legal, a gente passa um tempão lá na alergia, na fototerapia. Então, via paciente que tinha feito fototerapia, tinha usado imunossupressor, tinha usado metrexato, ciclosporina, internava e tal, não sei o que, voltava, infecção secundária, e aí entrava com biológico, clareava. Olha só. Clareava. Que interessante. Isso foi muito legal. Então, quando eu terminei, eu até pensei em voltar e ficar um tempinho no ambulatório de psoríase. Mas aí a vida acabou me levando para outros caminhos e não Que a gente já voltei. vai falar quais foram, tá? Fique Tá claro. Você ia perguntar se entrou nessa questão dos... Qual? Esse foi um dos que você mais gostou, então, Eu psoríase. gostei muito da psoríase. Mais algum? Eu gostei muito dos tumores de pele, pela possibilidade que a gente tinha também de acompanhar esses pacientes que tinham melanoma, que faziam mapeamento digital corporal. A gente tinha um Photofinder lá, né? Photofinder, para quem não sabe, é um aparelho para fazer um mapeamento corporal, né? Então, você fotografa cada uma das pintas desse paciente e você vai acompanhando essa alteração, se teve alguma alteração ao longo dos anos, né? Para fazer rastreio de nevoatípico, né, melanoma. Então, eu gostei bastante também dessa parte de imagem. Super interessante. Total. Eu tenho que fazer um mapeamento. Passa, é importante. A gente tava aqui olhando pra cara do outro Importante. falando... Não, tem que passar eu no tenho dermato. indicação. E qual que tu... Não. Pra mim, seria, quando eu passei na clínica, múltiplos tumores epiteliais, pelo amor de Deus. Tem que descrever tudo. Não, agora aumentou não sei das quantas, o tumor de antebraço direito, porção proximal. Era muito descritivo. Olha, eu vou falar, mas assim, não é que... Eu sofri muito com as crianças, entendeu? Infantil. Eu te entendo. Eu ficava mal. Eu saía, teve um dia que a gente pegou retorno de 3 epidermólises bolhosas, uma na sequência da outra. Aquele dia acabou comigo. E assim, dentro daquele ambiente, você faz tudo que tá ao seu alcance, tudo que você pode, o que você não pode, para melhorar a qualidade de vida daquela criança, daquele paciente que tá na sua frente, mas muitas vezes não é o suficiente, sabe? Então, eu acho que eu fazer biópsia em criança, gente, quando eu ia fazer biópsia nas crianças, eu sofria também. Tinha que fazia, né? Você dava um jeito, mas eu acho que... E é um ambulatório super rico. Eu aprendi demais. Total. Aprendi demais. E como pediatra é um déficit, assim, enorme que a gente tem. Dermatologia, porque criança tem muita doença de pele, né? Lógico, é muito extenso, né? A gente, inclusive, sofre falta de poucos dermatopediatras. Então, tem pouca gente que saca daquilo pra montar um programa bacana de residência e a gente conseguir absorver. É um déficit meu. Gostaria muito de ter melhorado na dermatoped. Quem sabe? Vem aí um dia. Vai rolar, será? Eu ia te perguntar, Aninha, da carga horária. Como é que é isso? Bom, no primeiro ano, como a gente roda muito na clínica, acaba sendo tranquilo. Então, entra seguindo os horários lá das especialidades. Então, na endócrino, não sei, entra às 8, sai umas 3 da tarde. É tranquilo, é bem tranquilo. O primeiro ano é tranquilo. Eu tinha os plantões noturnos da especialização que eu fazia. Eram 4 a 5 plantões por mês.
às vezes de fim de semana também. Puxado. Mas alguns estágios ofereciam umas janelas, assim, pra gente. Então, é o ambulatório da Reumato, a gente tá rodando na Reumato agora. Então, não sei, tô chutando, não lembro exatamente as datas, tá? Mas, uma quinta-feira à tarde não tem ambulatório que o residente da dermato precisa ir. Então, não vai. Então, você tem uma janela livre, que eu usava pra dar plantão por fora. Boa. Né? Aí, no R2 e no R3, acaba sendo um pouco mais exigente. A gente chegava umas 8, saía umas 5 da tarde. É pouco tempo? Em comparação a outras residências, sim. É pouco tempo, mas é intenso. Então, todo momento que você tá lá, você tá trabalhando, você tá fazendo alguma coisa. A gente nem saía pra almoçar, levava marmita, comia lá mesmo, porque logo na sequência começava outro ambulatório. Os ambulatórios são cheios, né? Tem saudade disso? Não, né? Olha, eu vou te falar. Eu tô lembrando às vezes eu tenho saudade, sabia? Às vezes eu tenho saudade. Mas depois passa, né? É bom, saudade bom que dá e passa. Vai almoçar no shopping, né? Vai dar um pulo na Ibira, assim, de dia. Você fala, nossa, como é bom ver a luz do sol. Não, às vezes eu conseguia almoçar no shopping de vez em quando, de vez em nunca. A gente terminava 10 minutos antes, corria lá e voltava. Foi tão descritivo esse teu relato que me remeteu à minha residência. Eu falei, nossa senhora. Almoço de 10 minutos. Obrigado, Deus. Mas é que às vezes também tentava antecipar o horário do almoço pra começar o ambulatório da tarde mais cedo, pra tentar terminar um pouco mais cedo, também sair umas 5. Não, o FRJ era igual. Dermato sempre, vamos correr, não sei o que, vou começar o ambulatório 11 da manhã. Caraca, gente, acabava tarde igual. Mas, pelo menos, ninguém saía de madrugada. O volume era muito alto, né? A Santa Casa é um hospital porta aberta. A dermatologia recebe pacientes do pronto-socorro, em alguns casos. Então, quando é urgência, o paciente não é referenciado nem nada, chegou lá na porta, ligam lá, falam assim, durante o período de atendimento, ligam lá e falam, tem um caso aqui pra vocês podem ver? Pode, sobe aqui. A paciente subia, a gente avaliava, dava conduta, internava, liberava, ou mandava para outro ambulatório nosso lá mesmo. Então, chegava de tudo. Sim. Uma coisa que eu tinha impressão, e que pelo seu relato tá me parecendo, é que a dermato é uma especialidade muito dinâmica. Muito. E eu acho isso muito interessante também. É um perfil de paciente, é um perfil de médico que tem que saber que isso vai ser o dia a dia. Você não pode gostar de, não vou... É uma coisa mais parada, mais tranquila. Não é? Não, então isso é bem interessante também pro pessoal. Mas a dermato te oferece muitas possibilidades também, né? Como a gente estava conversando. Então, você pode trabalhar na parte cirúrgica? Pode. Você pode fazer especialização em cirurgia dermatológica. Fazer só cirurgia. Você pode fazer especialização em dermatologia pediátrica. Trabalhar basicamente com criança. Fazer cosmetria. Fazer psoríase, tem gente que só se especializa em psoríase, teste de contato, alergia, que também é uma parte muito rica lá da Santa Casa. A gente tem chefes excepcionais dessa parte lá, que são referência. Então, e você tem essa possibilidade de trabalhar no check-up também. Então, você faz um check-up dermatológico, você não tem consultório, mas você trabalha. Conta pro aluno que não sabe o que é check-up, o que é o check-up. Eu sei, mas é pra galera, pra audiência. O John sabe, porque ele descobriu tem 10 minutos antes do podcast. Vamos lá. É assim, alguns hospitais, alguns laboratórios têm esse sistema de check-up, no qual o paciente chega lá e vai passar por diferentes especialidades. Então, ele passa pelo cardiologista, a mulher passa com o ginecologista, vai lá, passa com um reumatologista se tem alguma queixa que foi referida anteriormente, e passa pelo dermatologista. E aí, o dermatologista vai fazer uma avaliação completa da cabeça aos pés do paciente, falar, olha, tá tudo certo, ou então não, precisa de acompanhamento por conta desse diagnóstico. E existe essa possibilidade agora na dermatologia também. Existe a possibilidade também de se trabalhar com imagem, então fazer confocal, mapeamento corporal, tem gente que se especializa nisso. Então, são muitas muitos diversas. Caminhos para encaixar os perfis diferentes, né? Total. Isso é bem bacana. Logo antes de gravar o podcast, né, você estava conversando com a gente, você falou de colegas que não seguiram o ambulatório. O que é uma coisa que às vezes foge aí da imaginação, fugia da minha. Então, o cara faz check-up e hospital, que foi o que você comentou, isso, né? Super interessante. Então, tem um leque muito grande. Isso é bem bacana. Isso é bem bom. Me diz uma coisa. Casos que marcaram, assim... geralmente tem um caso que você fala, esse aqui é o caso da minha residência que mais me marcou. Conta pra mim, pra Joana, e pra este público do Brasil e fora dele. Uma paciente que chegou via pronto-socorro, nesse esquema, porta aberta, passou em consulta no pronto-socorro, lesão de pele exuberante, da cabeça aos pés também, couro cabeludo até a sola do pé. Ela tinha tomado um chá.
um chá de janaúba. Eu nunca vou me esquecer disso. Janaúba? Chá de janaúba. Dá um John Google tá aí. dando um Google aqui. Dá um Google, eu tô aqui. E aí, curiosa as também. propriedades. Chá de Não façam janaúba. isso em casa. Não tomem chá de janaúba. Não tomem, não passem, não façam nada disso. Alô, Anvisa. Janaúba. E aí, ela já tinha uma história de psoríase. Isso aqui que apareceu aí. Apareceu uma cidade. Pareceu uma Minas cidade. Gerais. Alô, galera de Janaúba. Salve, grande. Chá. Vamos lá. Pode mandar. continuar que a E gente tá aí, dando Google aqui pra Ela informarmos. chegou, né, via pronto-socorro pra gente e foi um caso que eu abracei. Então, eu acompanhei ela desde o momento em que ela entrou na dermato até a gente direcionar ela para o ambulatório de psoríase. Foi o caso, né, que foi o diagnóstico. Mas a gente tinha dúvida naquele momento se era psoríase ou se era uma reação medicamentosa. Porque, muitas vezes, esses chás, eles fazem essas reações, né, Caraca. de reação cutânea. E aí, a gente fez a biópsia, não me lembro se internamos ela, acho que não internamos, mas ela ficou fazendo um acompanhamento diário. Então, todos os dias ela voltava pra gente ver como que ela tava indo. Olha só. E depois de um tempo, ela começou a seguir com a gente no ambulatório de psoríase, porque era uma psoríase que se chama psoríase de von Zumbusch, né? Que é um quadro fulminante de psoríase. Caraca. E aí, a Janaúba aí achou alguma coisa como informação Estamos... Janaúba, também conhecida como pau santo. Pau santo eu conhecia. Ou Aí raivosa. achei mais. E ela tem várias propriedades, como todo chá, tá? Anti-inflamatória, gastroprotetora, Gente. antimicrobiana e por aí Mas vai. a principal Antitumoral. é antitumoral. Ah, sim. É uma flor branca, tem o leite da janaúba. Mas a princípio parece ser uma coisa comercializada mesmo. Provavelmente foi uma coisa... Bom, enfim, eu só sei que a gente fez esse segmento dela, foram, assim, meses até ela clarear completamente a lesão, assim. E foi uma paciente que ficou muito grata, porque a gente conseguiu resolver o problema dela de uma maneira, assim, que ela falava, agora eu consigo usar saia, agora eu consigo andar na rua, agora os meus vizinhos não caçoam mais de mim, sabe? Então, foi um caso que me marcou ali. Que legal. Isso é muito interessante, né? Eu tenho casos que eu lembro também muito de dermato. Acho que os casos que mais me marcaram na residência foram casos de internações longas e que em algum momento teve alguma queixa dermatológica muito grande. Eu lembro muito de um paciente que eu tive adolescente, era neuropata, e ele acabou internando para fazer uma GTT, internação eletiva, sem problema, e a GTT desabou. E Fala começou pra gente a cair que é GTT. Isso eu sei. Fala aí você então. Hã? Fala você então. Gastrostomia? Ih, muito bom. Então, era um paciente que internou pra fazer GTT, ela, eu acho ele que eu não... não sei, fiz clínica como? Eu tava zoando você, cara. Do nada você me Tô acho que a galera zoando. também sabe, mas... E ele internou pra fazer uma GTT, tava com dificuldade de nutrir, e a GTT desabou no pós-cirúrgico. Então, literalmente, né, o estômago, bloft, e a dieta começou a cair no intraperitoneal, assim. Foi bem caótico, ele ficou bem grave. Entrou com um monte de antibiótico, infectou e tudo, e aí ele fez uma DRESS. Absurdo, uma DRESS assim, que durou tempo pra caramba. E DRESS, aí eu já não lembro mais o que a sigla exatamente quer dizer. Nossa, Mas é uma reação medicamentosa grave. Exato, uma também. farmacodemia super grave. Sim. Ele ficou muito grave e foi inesquecível, assim. Foi um paciente que você se apega muito, né? Porque fica muito tempo lá tentando resolver. Então, nossa, bateu agora todo um... Inclusive, um pedido de consulta bem frequente dentro do hospital, dentro da dermatologia hospitalar, que a gente também tem na residência, é para avaliar a GTT, porque muitas vezes o paciente apresenta irritação ao redor ali, então... Super, total. Cuidado com a tinha pele, bastante cuidado ali com a também, ostomia, né? É verdade, isso Essa rola parte muito. da dermatologia hospitalar também era bem forte lá, né? A gente Legal. avaliava a paciente à beira-leito. Isso toda semana, pedido de consulta, assim, praticamente todos os dias para ver algum paciente no leito. Ô, Ana, acho que a gente tá chegando agora na reta final do podcast e eu queria começar a tentar sumarizar, e agora eu vou fazer uma pergunta meio pessoal, mas não é nada muito bizarro. O que você acha que é o grande diferencial, assim, de um residente ou de um especialista de dermatologia da Santa? O que você acha que te diferencia no mercado, que foi... Você falou muitas coisas muito interessantes, mas como quem tá ouvindo, né, quer conhecer da Santa também, o que você acha que, assim, te marcou muito da residência lá? Bom, primeiro a parte de resolver o que você tem que resolver. Você tem que resolver o problema da pessoa que tá na sua frente. Então, bora lá. Legal. Vamos resolver. Não tem enrolação, tem outra pessoa te esperando lá fora para ser atendida. Esse acompanhamento global que a gente
pode ter lá dentro, né? Porque como é um hospital escola, a gente tem outras especialidades ali do nosso lado. Então, Total. às vezes precisa de uma avaliação da oftalmo. Poxa, vamos descer ali, principalmente no ambulatório de albinismo, por exemplo. Vamos descer ali, chamar o oftalmologista para fazer acompanhamento junto com a gente. Ter outras especialidades próximos de nós ali foi muito importante. Não. Ser um hospital porta aberta, então a gente não vai pegar só caso raro, caso grave, a gente também tem isso, mas também tem o básico. Então você transita por tudo, por todas as doenças. O volume é muito grande, né? Total. E eu acho que a riqueza também das pessoas que estão com a gente ali nesse caminho. Os meus chefes, não tenho nada para falar. Aliás, eu tenho muitas coisas para falar, muitas coisas boas para falar, assim, porque eles são... Que legal. Foram pessoas que foram fundamentais, assim, na minha formação, em todos os sentidos. Eu falava que todos os dias eu aprendi alguma coisa nova com algum deles, não só sobre dermatologia, mas sobre ser humano, sabe? Então, Legal. Animal. foi Dá muito pra bacana por isso. E dentre os caminhos todos que você mencionou, qual foi o caminho que você seguiu desde 2019 até hoje, 2023? Bom, eu terminei, né, a residência e só tava focada na prova de título, né? Porque a gente fica naquela pira no R3, você tem que passar no noia. título, se não passar no título, minha vida vai acabar. Não, não é assim. Se não passar, presta no ano seguinte, tá tudo bem. Mas eu terminei, né, o ano, prestei a prova de título, passei. No dia seguinte, eu fui fazer um fellow fora. Eu fiquei um mês na Itália só estudando dermatoscopia. Ah, que chato. E aí, foi ótimo, porque Que legal. assim, né, Estudando o que eu perdi? Desculpa. dermatoscopia. Que maneiro. Dermatoscopia, fiquei um mês, depois emendei com o congresso mundial, voltei para São Paulo, não tinha nada. Dar plantão, né? Comecei a dar plantão e aí as coisas foram aparecendo, né? Eu ia atrás, eu ligava, telefonava, mandava currículo, conversava com os colegas, perguntava onde estava trabalhando. E aí fui chamada para algumas entrevistas e foi se traçando o meu caminho. Eu voltei pro Brasil em julho, mais ou menos, julho, agosto, e aí em novembro eu já comecei a trabalhar na clínica onde eu trabalho hoje. Dentro desse período de tempo eu fiquei trabalhando em diversos outros lugares, então cada dia da semana eu estava num consultório diferente, numa cidade diferente, Nossa Senhora. fazendo alguma coisa diferente, né? Mas é assim, no começo você vai aceitando tudo e aí com o tempo você vai selecionando o que mais te agrada, né? Onde você é mais feliz. E aí, desde dezembro de 2019, eu tô numa clínica onde eu trabalho todos os dias e tô muito feliz lá. Eu tô bem lá. Legal. Que bom. Obrigado por ter tirado um tempo e vindo aqui falar, dividir isso com a Nossa, gente, com o foi povo um que tá prazer. ouvindo. Total, nossa. A gente é suspeita, a gente adora dermato, sempre. E eu vou a falar gente uma sempre parada fala da isso. Dermato. Ah. Congresso chique, hein, galera? Isso é. Por isso que aí. Maiara e Maraísa? Tá? No congresso de clínica não tem nem comida direito. Maiara e Maraísa no Congresso de Dermato. Te juro. Esse ano parece que teve. Esse estereótipo a gente tem que falar que é verdade. Esse realmente, o da Comida pediatria, boa, você ganha serviço leitinho. de bar top. É verdade, O Yakult. quê? Não tô zoando, pediatria a gente ganha Leitinho. leitinho e Yakult. Mas eu não tenho nada pra reclamar da minha pediatria maravilhosa. Pra Ana. finalizar, deixa um recado pra galera, assim. Teu Pra- espaço. Teu espaço. Teu Insta, se quiser deixar, fica à vontade. Bom, meu Insta é doutora.anertal. Fiquem à vontade aí pra me mandar dúvida, se alguém tiver alguma Ertal dúvida tem pra H? tirar. Tem, Tem H. ERTHAL. Boa. Boa. Enfim, sobre o caminho todo, eu acho que vale muito a pena. Hoje em dia tem algumas maneiras um pouco mais fáceis, né? Vamos dizer assim, da pessoa ser, entre aspas, dermatologista. Então tem algumas pós-graduações de final de semana que o pessoal faz, que não vão te dar esse conhecimento todo que eu imagino, que eu acredito que seja fundamental para um bom profissional. Então, eu acho que vale a pena o estudo, vale a pena a dedicação, vale a pena você ser íntegro e seguir a sua carreira ali dentro do que é proposto para ser um especialista em pele. Conhecer todas as camadas da pele, saber tratar cada uma delas, saber diagnosticar, e é isso. Legal. Muito bom. Ana, muito obrigada por ter vindo. Tô muito feliz, gostei. Eu que Animal. agradeço. Acho que acrescentou muito e Visão. a gente volta nos Sim. próximos episódios. Na próxima semana, Previously on Heroes. Heroes. Finally Resident. Galera, obrigado demais por continuar acompanhando a gente. Espero do fundo do meu coração que todos os episódios tenham gerado bastante valor e ajudado vocês tanto no processo de decisão quanto no processo de entrada na residência, que é o sonho aí de vocês do ponto de vista profissional. A gente está presente aí em todas as redes de
reprodutores de áudio, rede social não, né? Rede social também, a gente Também, também tá né? na média, e agora É. até TikTok, É. Twitter. Olha só, tamo inovando. ficando... É Trend. isso aí, tá pensando que cringe? Trend. Eu não sei Cringe essa coisa. também, um É. pouco, você acho que vai ser. Então, a gente tá disponível em todas as redes sociais, mas também nos reprodutores de áudio. A gente sempre se embola nessa hora. Amazon, Apple, Spotify, Deezer e por aí vai. E no YouTube. E YouTube. Ah, é verdade, YouTube, né? Que é, acho que talvez o principal. Então compartilha com a galera se você gostou, se valeu. Deixa seu comentário com o que você quer. Pode comentar aqui, pode comentar no nosso Insta pessoal, pode comentar no Insta da Medway. Onde você preferir. Pode fazer sinal de fumaça. Pode bater aqui na Medway pra falar que você quer, pelo amor de Deus, um episódio de X. O que quer que seja. A gente tá aqui pra Cenário ouvir espacial, você. Talvez. Olha Beleza? só. É uma boa, eu pensei. Pô, é uma nisso. boa, eu achei irado. Mas isso é um papo pros próximos episódios. Galera, um beijo. Ana, muito obrigado. Obrigada, Valeu, pessoal. gente. Beijo grande, galera. Valeu! Valeu.